Glórias a Deus. Amém, aleluia. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que é o nosso Senhor. Ontem, no fim da tarde, estive com o Sebastião, deu uma ajeitada nos ventiladores e preparando. Nós compramos um ventilador a mais, ficou faltando uma bucha, nunca vi você comprar um produto que não vem bucha dentro, mas não veio, nem bucha nem parafuso. Os caras estão economizando em tudo, mas agora depois do intervalo a gente já instala, que está tudo preparado, e a gente vai ter um ambiente mais fresquinho. Não quero você fresquinho, o ambiente só que vai ficar fresquinho. Tem que tomar cuidado com as minhas frases para não parecer homofóbico, né? Mas vamos. Nós estamos nesse primeiro período tratando sobre a misericórdia de Deus. Semana passada nós trabalhamos 2 períodos sobre a misericórdia de Deus. Nós demos uma avançada boa e nós estávamos falando sobre os objetos da misericórdia de Deus. Falamos sobre a criação em geral, e aí na semana passada nós começamos a tratar sobre os seres humanos, e nós dividimos em 3 grupos: os seres humanos que são salvos, aqueles que ainda vão ser salvos e aqueles que não serão salvos, tá? Em relação àqueles que são salvos, nós falamos que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã por causa de Cristo, através de Cristo, do sangue do Cordeiro, que é sobre a minha vida, sobre a sua vida. O que acontece? A misericórdia do Senhor, ela se renova. Aqueles que não são salvos e não vão ser salvos, o Senhor, ele decide, através da sua soberania, ser gracioso por essas pessoas. E nós lemos o Salmo 73 e falamos sobre toda a prosperidade aparente que esses homens e mulheres vivem, e que parecem que não tem nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de problema. Eles vivem do jeito que eles querem, mas isso é através da soberania de Deus. O Senhor permite que essas pessoas vivam assim. E o terceiro grupo que nós falamos na semana passada foi a respeito daqueles que não são salvos ainda, mas que estão para serem salvos, estão para serem redimidos. Inclusive nós falamos que é um sinônimo, o remido e o salvo. E nós falamos que este é um dos aspectos mais lindos da misericórdia de Deus, porque fala de salvação, fala de pessoas que estavam perdidas, pessoas que são alcançadas também pelo sangue do Cordeiro. Citamos o exemplo de Bartimeu, o cego, em que ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E explicamos toda a condição social em que aquele homem passava, em que ele tinha toda aquela dificuldade da deficiência visual, e ele se vestia apenas com uma capa. E quando ele soube da presença de Cristo naquele ambiente, ele abandonou o seu tudo em contrapartida com aquele homem, aquele jovem rico, em que ele não queria de maneira nenhuma abrir mão dos seus bens, e ele saiu triste. O cego Bartimeu, ele abre mão de tudo. Essa ação divina, ela procede de Deus, não é uma redundância. A ação divina, ela procede de Deus. Nós somos passivos nessa ação. Se você, como ser humano, não tiver intervenção divina, você vai continuar vivendo a sua vida segundo o teu desejo e a sua vontade. E se nós abríssemos agora um momento para testemunho, você poderia contar da sua vida, do como Deus te alcançou, e você ia falar: poxa, eu vivia nesse caminho e agora estou num caminho totalmente oposto. Falava com o Sebastião na sexta-feira e ele contava para mim a vida que ele tinha na parte espírita, tal, em que ele estava andando, se direcionando para ser um grande sacerdote, e aí o Senhor tira ele de lá a partir de um pequeno folheto. A ação da misericórdia de Deus caiu sobre a vida dele, caiu sobre a minha vida e caiu sobre a sua vida. Amém. Tá? E nós só iniciamos na semana passada, e eu falei que ia retomar do começo, por causa do tema. É um tema que parece que é meio complicado. A misericórdia, ela é a causa negativa da salvação. E aí eu comecei a explicar o negativa, não de ser uma coisa ruim, e sim negativa no sentido de que subtrai algo da sua vida. Então, a misericórdia, ela alcança você como um pecador e subtrai de você a pena que você teria que receber. Algo que era designado a você é subtraído por você, subtraído de você. Por isso que o termo é condição, causa negativa.
Nós temos a causa negativa, que é a subtração do efeito do pecado, e a ação positiva do Espírito Santo, que é o quê? A ação da santificação, a ação divina de Deus sobre a sua vida, para você dizer o que para Deus? Sim. Então nós temos uma posição negativa em que o Senhor afasta momentaneamente até que você se converta, e aí aquilo fica afastado para sempre, mas você precisa ter uma proteção. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, ainda era pequeno, aqui em Brasília também, a gente jogava aquele jogo, deixa eu já dar esse exemplo, a gente pega aquele taco, o aquibete, né? E aí você eu pegava aqueles pedaços de pau assim que ficavam em volta das árvores para proteger, a gente arrancava, menino, né? Arrancava, quebrava um pedaço para você ficar da tua altura, e aquilo que era proteção para a planta, a gente usa para outra coisa. Mas aquela proteção, ela é necessária para que a plantinha possa começar a crescer. Se não houver nenhum tipo de proteção, o que acontece? Batem, chuva, bicho, uma série de coisas atrapalham o crescimento da plantinha. Com a expressão causa negativa, eu quero dizer a libertação que Deus faz, tirando o pecador de debaixo da sua ira, que Ele impõe sobre a sua vida o sangue de Cristo, para que, quando Ele olhar para você, Ele não veja o pecador, Ele veja Jesus Cristo. É a única forma da ira do Senhor ser afastada. O sangue de Jesus, ele é depositado sobre a sua vida. A misericórdia não restaura a condição do pecador para santo, porque quem faz isso, conforme eu já falei, é o Espírito Santo, e demanda toda a sua vida. A cada dia que passa, você um passo para frente, um passo para trás, dois para frente, um para trás, mas dentro do frigir dos ovos você está sempre o quê? Avançando. Por quê? O Espírito Santo, ele vai agir na sua vida. Alguns pontos dentro do cristianismo você tem um pouco mais de dificuldade, você luta, mas quando você se rende ao Senhor, o que acontece? Você continua caminhando, você vai avançando. Misericórdia é o ato de Deus, nós já falamos algumas vezes, deixar de nos dar aquilo que merecíamos receber. Lamentações 3:22, por favor. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Olha lá. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor que não têm fim são sobre quem? Os salvos. Os não salvos, em algum momento essa misericórdia ela se finda e ocorre o juízo. No dia do juízo vai ser o maior exercício da misericórdia, em que o Senhor ele vai estar perante você, Ele sabe de tudo que você fez, mas Ele não imputa o pecado sobre a sua vida. Sobre aqueles que não são salvos, aqueles que não são remidos pelo sangue do Cordeiro, a misericórdia do Senhor, se já não findou durante a vida terrena, se finda, é executado o juízo e a pena é declarada. O que justamente merecíamos, Deus não nos dá, isto é, punição. Quando dizemos que Deus ele é misericordioso, estamos dizendo que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ao contrário, Ele nos perdoa, não colocando sobre nós a penalidade das nossas transgressões. O pastor está falando isso repetidamente, porque você tem que entender que se não houver a consciência de quem você é e o que você está sendo, do que você está sendo afastado, você acha que está tudo certo. Essa consciência de pecado é algo que começou a ser trabalhado mais fortemente através do ministério de João Batista, em que ele convidava as pessoas para um batismo de arrependimento, que não é o batismo que traz o arrependimento, e sim você entender que você é pecador. Você tem que entender que você é pecador perante o Senhor. Se você não entender, toda essa ação da misericórdia ela não existe. Se você não precisa de comida, ninguém te dá comida. Se você não precisa de água, ninguém te dá água. Se você não precisa de remissão dos seus pecados, você não recebe remissão dos seus pecados. Ao invés dele nos dar a penalidade das nossas transgressões, ele começa a fazer
misturei, desculpa. Ao contrário, Ele nos perdoa, não colocando sobre nós a penalidade das nossas transgressões. A obra positiva de Deus vem a seguir quando Ele começa a fazer do pecador aquilo que é necessário para que ele seja restaurado à condição de santificado. É um processo que termina somente no último dia. Então nós sofremos, é um processo que eu vou falar hoje à noite um pouco. Ele também incorre em dor, porque você está acostumado a fazer algo segundo um modo, um jeito, um procedimento, e aí te é apresentado aquele meio está errado. É algo que acontece bastante se você, por exemplo, não tem uma vida de fazer exercício, você decide ir para uma academia. E aí o professor lá, ele fala, olha, faça tal exercício. Se você não está acostumado, aquele músculo ele vai doer. Se você não está acostumado a fazer algum tipo de esforço, se você faz, mal-estar. Outro dia eu fui levantar essa porta de mau jeito, deu uma dor aqui lombar, porque eu não estou acostumado a mexer com este músculo. Isso é algo normal. E quando o Senhor ele traz a nós uma nova realidade, nós entramos em crise. Porque nós queremos manter o nosso jeito de ser, em detrimento do que nós sabemos que é certo. E começa todo um conflito. É o conflito que Gálatas diz que é o conflito entre a carne e o espírito. É uma luta ferrenha, porque no momento inicial você não tem o espírito, você só tem a carne, e é muito mais fácil você dar vazão ao seu ser. E o Senhor, conforme Ele vai te instruindo na palavra, Ele te convence que você está errado. E este processo muitas vezes ele é doloroso. Algumas vezes uma situação ocorreu em especial quando o pessoal voltou da Babilônia. E havia ordenança que aqueles homens e aquelas mulheres não se casassem com o povo daquela terra. Era uma ordenança de Deus, com o objetivo de que eles não adorassem a outros deuses. E aí, passados 70 anos, quando eles voltam para a terra, se constatou que muitos daqueles homens e muitas daquelas mulheres estavam casados com pessoas daquela terra e trouxeram inclusive seus deuses. E aí a ordenança despeça aqueles que não são o nosso povo. Imagina a dor daquilo, de você ter uma família já constituída, com filho e tudo mais, e o Senhor dá aquela ordenança. É um momento de dor, em que as pessoas devem ter sofrido bastante, e você despedir os seus maridos, despedir as suas esposas, os seus filhos, que não poderiam coabitar. Então toda mudança que o Senhor traz para nós, ela traz algum grau de dificuldade, algum grau de dor, mas são necessárias para que nós possamos desfrutar de uma bênção maior. Duração da misericórdia. A duração da misericórdia divina depende de quem é objeto dela. E nós já falamos que há 3 grupos: os salvos, os não salvos e aqueles que ainda estão para ser salvos. Misericórdia temporária. Se o objeto da misericórdia é o ímpio, isto é, aquele que não vai ser salvo, então a misericórdia dele é temporária. Por mais que nós olhemos para a vida dessas pessoas e falamos, nossa, como ele vive bem, como ele tem saúde, como ele é bonito, como ela é bonita, como ele tem dinheiro, como ela tem dinheiro, como eles vivem numa condição ótima, a misericórdia sobre eles é temporária. E nós lemos há 2 domingos atrás, acho que foi Salmo 73, em que o salmista ele olha para essa situação e ele inveja. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Deus não castiga o ímpio tão logo ele peca. Ao contrário, Deus suspende temporariamente a penalidade até que ele resolva fazer descer a sua justiça sobre o pecador. E é aquilo que eu já falei, não é mais o sangue de Cristo, e sim a soberania divina que cede ou manda que a misericórdia se finde. Nesse sentido, a misericórdia temporária se parece com o exercício da paciência que nós estudamos alguns domingos atrás. Deus ele impõe sobre a vida das pessoas a misericórdia através da sua paciência. Ele continua e continua aguardando. Nós temos também, além da misericórdia temporária, nós temos a misericórdia eterna. Salmos 86, 5. Salmos 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom, compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam.
E aqueles que invocam são os... Entenda que invocar não é você falar o nome de Deus. Qualquer um fala o nome de Deus. A pessoa está para ser assaltada, ela fala, ai Deus me livre. Não é esse tipo de invocação. É a invocação de um filho realmente. Lucas capítulo 1, verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aqueles que o temem, a misericórdia do Senhor, Ele vai geração, geração. É por isso que eu falo com as pessoas, se você decide ser cristão, o que acontece é que a partir da sua vida, as gerações passam a ser benditas. Isso é muito sério. Se até então você tem um histórico de vida, a tua família é uma família que vem só na desgraceira, e você opta, se você decide por Cristo, e você decide viver dentro de um cristianismo verdadeiro, as gerações que são depois de você, elas são benditas. Você não é bendito apenas na sua vida, mas também é bendito na vida dos próximos. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Esse é um texto que muitos leram e apenas uma pessoa me questionou a respeito disso. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E eu quero que você entenda que sobre a vida daqueles que não são filhos, o que é que acontece de geração em geração? A propagação do mal. Você vê o mal, ele avançando. Não tem nada que bloqueie ele. Não há o sangue do cordeiro que fale assim, basta. Ele continua indo. Ele continua indo. E aí você vê gerações com problemas de alcoolismo, gerações com problema de bancarrota, de problemas financeiros, de toda sorte de dificuldades. Por quê? Não há um basta. Simplesmente as pessoas elas continuam alimentando que a iniquidade das suas vidas e das suas famílias. O exemplo que é dado é um exemplo que é dado de uma forma errada. A Rosângela já estava citando, acho que era ontem, de uma reportagem que ela viu, em que as pessoas têm o costume de perguntar dentro dos consultórios médicos. Você tem algum caso de câncer na tua família? Você tem um caso de asma? Tentando identificar alguma coisa ginecológica, não. Genealógica, genética, tá? Na sua vida. Mas aí uma pessoa fez um estudo, o seguinte estudo, em que ele pegou pessoas adotadas dentro de famílias, e essas pessoas, com o passar do tempo, elas adquiriram as doenças, as enfermidades que eram para ser apenas genéticas. Interessante isso. Pois é, a pessoa, por conviver com aquilo, com a forma de vida, com o padrão de vida daquilo, ela como se ela absorvesse aquela situação. Estranho aquilo, parece um negócio de demônio, sei lá te explicar isso aí, de onde vem isso, tá? Eu sei que o que acontece é, se não der não basta, a palavra de Deus diz que a iniquidade ela vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Mas e o que acontece com aqueles que são filhos? A misericórdia do Senhor alcança 1000 gerações, ou seja, para sempre. Então eu sou o bendito, o meu filho é bendito, o meu neto é bendito, o meu bisneto é bendito, e assim por diante. Não quer dizer que a pessoa não vai tomar decisões erradas, não quer dizer que ela não vai ter parte do sofrimento, mas esse sofrimento tem uma função: corrigir e não destruir. Importante isso, entendeu? Captou ou não? Como é que... A gente vai à loucura. Nessa hora, nossa cabeça, não vou dizer o que eu sei. Mas dá pra ir à loucura. Tem dia que eu fico doido e digo, Deus, eu não sei de nada mais. Eu já estou para dizer que nem tem Deus. Já estou para dizer isso. Ei, já aconteceu.
Mas por que volta? Eu sei que é pelo amor de Deus. Misericórdia dele. É a ação dele. Mas eu fico doidinha aqui, tem uma coisa na Bíblia que devia ter. Só tem uma? Que bom que só tem Não, uma. mas é a que eu estou lendo agora. É Números 22. Até naquele 25. Estou maluca, cara. Olha, depois o senhor estuda e me responde. Então, esse versículo é importante para mostrar a diferença entre aquele que é e aquele que não é. E a importância de você perseverar nos seus caminhos. Porque a partir de você, as gerações elas são benditas. Quando você vê, eu visito a iniquidade dos pais da terceira e quarta geração, ou fala de 1000 gerações, lembre-se que quase sempre esses números eles não são literais, eles são números simbólicos. 1000 gerações é muito tempo, nós nem conseguimos imaginar esse tipo de coisa. 1000 gerações. Então é uma simbologia dizendo que a misericórdia dele não tem fim, tá? É importante observar o contraste e tratamento da parte de Deus com relação aos ímpios que odeiam e os que o amam. Com os primeiros punição, com os últimos misericórdia, que não acaba nunca. Salmo 103, 17. É para mim, Chico? Tem um presente aí. Ah, para mim? Estou aqui olhando. Salmo 103, 17. Mas, alguém que saiba ler? A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Tá? A misericórdia, mais uma vez ele está falando de eternidade e eternidade. Uma forma de você entender se um versículo ele está correta a interpretação ou não é comparar com outros. É como na semana passada à noite que nós falamos, Jesus Cristo é menor do que Deus? E aí nós explicamos, por assim ele está falando em uma série de versículos que ele é Deus, como João 1 e outros. Como que pode haver divergência? É muito mais fácil, ou melhor, o correto é nós entendermos que a interpretação errada está partindo de mim e não do que está sendo escrito, tá? Esta é uma maneira muito simples de mostrar a duração da misericórdia divina. É uma maneira diferente de dizer que as misericórdias divinas permanecem para sempre na vida daqueles que o Senhor colocou o seu amor. Isaías 54, 8. Isaías 54, verso 8. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Se você ler isso aí rapidamente, parece que Deus estava olhando, não é? No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face. É uma figura de linguagem que Isaías está usando, o profeta está usando, para você entender que é como nós fazemos. Você está com uma situação, você fica com raiva dela, que nem a dos reis falou, aí você pega e volta. É apenas uma figura de linguagem para mostrar que Deus, Ele age, ou melhor, nós agimos de uma maneira semelhante a Ele, só que Ele age sem pecado. No ímpeto de indignação, eu escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Deus está falando especificamente com quem aqui? Os salmos. Não. Lê de novo. Hã? Lê de novo. Ué, lê aí, ué. Lê aí. Não. 54. 54, 8. Não é para ler para mim não, eu estou lendo aqui. É para você ler e me dizer para quem que ele está falando isso. Para quem que Deus está falando isso. Vou dar uma dica para você. Está aqui na parede, ó. Você falou, eu não vi. Não, querido, não é isso. Quem que foi pregado aqui? Naquele momento em que o meu pecado e o seu pecado estava sobre os ombros de Cristo na cruz do Calvário, Jesus Cristo olha para os céus e fala o quê? Senhor, por que me abandonaste?
Naquele momento simples, naquele momento único, a figura de Deus não pôde contemplar a figura do Filho, porque o pecado, ele estava imerso no meu pecado e no seu pecado. Por isso é que ele olha e fala: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? O único momento, antes da eternidade e depois da eternidade, em que o Filho não conseguiu ver o Pai, não teve contato com o Pai, foi naquele momento em que ele levava o meu pecado e o seu pecado. Pastor, o que ele fala? Vamos estudar, filhos. Mas ele fala, mas ele ainda pastor, não dá para entender não, porque ele fala, mas com misericórdia eterna e compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aí nós estamos passando por a segunda. Não, quem está falando é Deus. Aí nós temos uma segunda parte, que é a aplicação sobre a minha vida e a sua vida. Quando você me respondeu sobre mim, a resposta está correta. Mas nós temos uma resposta anterior, porque Isaías, ele é um pregador do 5º evangelho. Ele é aquele que fala mais de Cristo. A primeira situação que tem aqui ele está falando de quem? De Jesus, entendendo que Cristo, quando ele morre, ele é redimido, não é por ele mesmo, é por Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que traz ele à vida. Ele não fez automaticamente, não, ele estava morto e o Senhor o ressuscitou. Ele foi redentor de Deus, de Jesus Cristo. Então nós temos a condição de Cristo, que é uma condição atemporal, e a condição sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse versículo, sim, ele é aplicável. E não tinha graça. Imagina se ele pudesse fazer o que ele quisesse. Agora, e ele tinha toda essa autoridade e poder, só que o que ele fez, ele se despojou disso, para poder passar por o que nós passamos, para que a gente possa falar: é possível. A condição de vida de Cristo, ela é possível para mim e para você. Por isso que a misericórdia de Deus, ela é mais forte. A gente tem que entender mais forte ainda, porque se Cristo viveu o que eu vivi, você viveu. Não há uma ação mágica do tipo: eu estou com fome. Lembra de Mateus 4? Se você quer que está com fome, faz com que essas pedras se tornem pão. Ele tinha condição? Tinha. Mas ele não fez por quê? Porque se ele fizesse, a gente ia olhar e falar assim: ele agiu de outra maneira. Ele precisou trabalhar para comer. Tudo que nós vivemos, ele viveu. Só que sem pecado. Fale, Chico. Essa indignação é obedecer ao ato de Jesus, ou a indignação de Deus com o pecado? Com o pecado. Essa palavra indignação é uma palavra que é mal traduzida também, mas aqui o tradutor usa dentro do nosso português. O idioma hebraico, ele é carregado de significado nas palavras. Nós olhamos a indignação, parece que eu trouxe um copo d'água e você foi e tomou, eu fiquei indignado com você. É um sentimento divino de Deus sem pecado perante a situação que aconteceu. O que aconteceu com o próprio Filho dele em decorrente do pecado que eu e você cometemos. É um sentimento de Deus. É como o arrependimento, é como o mal-estar. Não são sentimentos que são pautados na condição humana, e sim na condição divina. Essa indignação: olha como está meu filho. Olha o que o Sebastião, olha o que a Chile fez com meu filho. Porque ele estava se apresentando como um sacrifício vivo, ele não estava fazendo algo errado. Mas ele, naquele momento, ele estava carregando os nossos pecados. E isso gerou no coração de Deus uma indignação, porque rompeu, mesmo que momentaneamente, eu não sei dizer se foi 1 minuto, 1 hora, 1 dia, momentaneamente, o relacionamento dele com o filho. Nós temos relacionamento com os nossos familiares. Se alguma coisa interrompe isso, nós ficamos indignados. Às vezes a gente vê na televisão uma pessoa comete um crime e você vê as mães, as esposas, os maridos lá na frente da televisão. Por quê? E a gente fala: como é que a pessoa ainda está querendo algum contato com uma criatura dessa? Mas a pessoa está indignada. Como é que você pode impedir que eu chegue em você? É algo que de uma maneira errada. Você vê, por exemplo, os militantes do PT, em que eles vão lá. Como que o presidente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro? Não, ele está preso. Mas eles estão o quê? Indignados. Não dá para entender esse tipo de indignação? E aí você multiplica por um grau divino, você imagina o tamanho dessa indignação.
Deus é santo e se importa com os nossos pecados. Deus se ira contra nós e vira o rosto de nós no ímpeto de ira, mas é só por um instante. Diz ele: mas não a derrama sobre nós, porque se lembra que nossos pecados são pagos pelo nosso Salvador. É como se Deus olhasse para você, o que você fez, e ele fala: eu vou ali pegar o cinto. Quando ele para perante você, ele fala: não vou bater. Por quê? Porque Jesus já levou o preço. É como se Deus falasse: eu não tenho motivo de me indignar com a Edilene, porque o pecado dela já foi pago, eu não posso. Aí ele, num ímpeto, mas ele volta atrás. Pastor, quando o senhor disse aí que nós podemos ser como Cristo, né? Semelhantes. Não. Porque ele é santo, e nós pecadores. Só que o sangue de Jesus Cristo nos dá a possibilidade de nós dizermos não ao pecado. Eu não estou dizendo para você que você consegue dizer não ao pecado 100% dos casos e 100% das ações. Eu estou dizendo para você que conforme você vai caminhando e aprendendo, você consegue aprender a dizer não para o pecado. E aí no teu caminhar da sua vida, você caminha em direção a, não que você vai ser igual, você caminha em direção a, esse é o foco. Caminhar em direção a, não ser igual a ele aqui na terra. O sentido que eu estou dizendo não é que você aqui na terra, olha, eu estou no patamar de Cristo, nunca. O sentido é o sentido de você caminhar em santificação progressiva. Pessoas que não têm o Espírito Santo dentro do coração não podem dizer não ao pecado, você pode. Agora nós como pecadores, nós optamos em dizer eu quero é o pecado, aí é outra coisa. Mas nós temos condição, como ele tinha. Quem diz isso? A Bíblia. Quem diz isso? A palavra de Deus. Então é mais a ação da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque nós temos todos os instrumentos, o Espírito Santo habita em nós, e nós podemos dizer não a 100% do pecado? Podemos, mas nós não dizemos. É porque nós não nascemos, nós somos fruto lá de Adão, né? E Cristo não, ele já foi concebido sem pecado. E o que aconteceu quando você aceitou o Cristo como Senhor e Salvador? Você passa a ser santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e você pode dizer não ao pecado. Eu posso dizer não ao pecado. O que eu opto? Pelo pecado. O que o apóstolo Paulo opta? Pelo pecado. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, esse eu faço. Mas isso não quer dizer que você não tenha condição de. Tem sim, até porque se a gente não tiver, não precisava nem se chamar, ser chamado de Deus, quem teve condição. Exatamente. Há diferença. Entenda que essa indignação de Deus ela é maior ainda sobre as nossas vidas, porque nós temos a ferramenta. É como se você tivesse com um prato de comida na sua frente e você falasse: eu estou com fome. Aí você olha para a pessoa e fala: come? Não. Não, mas está aí. Não. Fale, André. Pastor Paulo, essa diferença a gente vê nas mínimas, grandes coisas e entre as mínimas coisas também. Ontem eu fui no Setor Norte comprar um bocado de acabamento do carro que estava faltando e tudo. Quando eu cheguei lá, perguntei para um rapaz sobre um acabamentozinho. Ele falou: não, eu faço R$10 para você. Eu achei baratinho. Só que aí eu levei as duas peças. Cheguei e coloquei no carro e tudo. Só quando eu coloquei no carro, ficou aquele negócio aí. Ele falou que era R$10, mais uma peça. E eu fiquei, não. Vou voltar lá e vou falar para ele: olha, é R$10 uma peça ou é R$10 as duas peças? Porque eu levei as duas. Eu não fiquei quieto enquanto eu não fiz. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu cheguei nele e falei assim: meu amigo, você falou que é R$10. Aquelas duas pecinhas só uma? Ele falou: não, só uma. Eu falei: não, pois tá. Então eu levei as duas. Aí ele pegou e falou assim: é mesmo? Faz o seguinte, fiquei de presente para você. Antigamente você faria isso? De jeito, eu queria levar as 10 e pagar. Deus é santo e se importa com os nossos pecados. Deus se ira contra nós e vira o rosto de nós no ímpeto de ira, mas é só por um instante. Ele não derrama sobre nós a ira dele, porque se lembra de que os nossos pecados são pagos pelo nosso Salvador. Ele se lembra, não é porque ele esqueceu, lembra que é uma figura de linguagem dentro do nosso português. Então, ao invés de fazer cair sobre nós a ira, ele usa de misericórdia interminável e eterna sobre nós. E o ser humano, que é o quê? Tem uma passagem que me foge de endereço, em que o Senhor fala, o profeta está lá, não, Moisés,
Acho que foi Moisés. Quando Moisés ele reparte, digamos assim, a unção do Espírito que estava sobre a vida dele, porque ele reclama para Deus que estava num trabalho muito forte, muito pesado. E aí chama-se os anciãos lá, e aí todo mundo começa a profetizar. Aí uns pessoas lá que trabalhavam com Moisés, ajudantes de Moisés, falam: olha, nós estávamos andando lá no fundo do arraial e tem uns caras profetizando lá. E aí, o que nós fazemos? Vamos matar logo. Oxalá. Aí Moisés fala assim: oxalá, quem dera que todo mundo fosse assim. Outra situação, eu não lembro, tipo os discípulos que falam assim: ô senhor quer que a gente clama para descer fogo do céu e queima esses caras? Você entende como é? Ele deixa de nos punir por causa da redenção conquistada pelo Cordeiro, para ser bondosamente misericordioso para conosco. Lamentações 3, 22 e 23, nós já lemos, eu vou ler de novo. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pastor, como é que fica as misericórdias de Deus de meia-noite até às 5, que não é de manhã ainda, é de noite? Gente, a misericórdia do Senhor é contínua. Isso aqui é uma forma de dizer. Às vezes o pessoal fala: olha, como é que eu fiquei descoberto, né? Hein? Eu fui dormir, quando virou o relógio meia-noite, cadê a misericórdia de Deus? Não é. A misericórdia de Deus é contínua, tá? Obviamente essa misericórdia interminável pertence unicamente àqueles que são salvos, aqueles que são filhos. Nunca os filhos ficam sem misericórdia, nunca você fica sem: ah, pastor, mas aquela situação, aquele caso, aquele acontecimento, não. Misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Glórias a Deus. Cada manhã nós somos despertados debaixo da misericórdia renovada. E como olhar para reveses da vida com essa ótica? Só tendo comunhão com o Senhor. Apenas. Na terça-feira, pastor Ayrton, alguns conhecem, ele teve um problema no carro. Uma dessas chuvonas aí, ele tem um Renault Fluence e ele entrou com o carro dentro de uma enxurrada. Aí foi embora. O que apita no carro, no painel do carro dele? Motor fundido. Aí eu estava ajudando ele com o meu mecânico lá, e o carro chegou lá. Aí o mecânico Chico, ele me chamou. Ele tira o filtro de ar saiu, parecia uma bucha, cheio de água. A água entrou dentro do motor. O resultado do frigir dos ovos, que nem ele sabe. O resultado vai dar, o custo de toda essa brincadeira vai dar algo em torno de 8 mil reais. Ó, a resposta dele, quando eu encontrei com ele na sexta-feira, ele falou assim: pastor, eu vou ter que acreditar, apesar de eu estar angustiado, triste, chateado. Ele nem sabe do valor inteiro, ele está pensando que está por volta dos 3, 4 mil reais. Eu tenho que ir pela minha mamãe, que ela falava assim, que muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E você continua caminhando, não tem outra saída. As misericórdias do Senhor para os que lhe pertencem são distribuídas indefinidamente. Nunca eles haverão de ser consumidos por causa dos seus pecados, porque sempre estará sobre eles a bondosa manifestação da sua misericórdia. É sobre a minha vida e é sobre a sua vida. O que você tem que falar para Deus? Obrigado, Jesus. Amém? Ou você não tem voz? Obrigado, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, porque a tua misericórdia não tem fim, e de geração em geração, de eternidade em eternidade, ela se renova. Nós, Pai querido, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não conseguimos ver a ação da tua misericórdia nas nossas vidas. Que nós possamos desenvolver um grau de intimidade com o Senhor, de tal forma que nós possamos haver o teu agir e o teu mover em todas as situações. Te louvamos, te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.